Capítulo 1 Introdução. Desde os tempos mais antigos até os nossos dias, o sofrimento é uma realidade que toca a vida de todos. Ninguém passa pela existência sem enfrentar perdas, dores, dúvidas ou momentos em que tudo parece escapar do controle. É por isso que a história de Jó, mesmo tendo acontecido há tantos séculos, continua falando tão profundamente ao nosso coração. Ao olhar para um homem que enfrentou dores tão intensas, descobrimos que suas perguntas são muito parecidas com as nossas e que suas lutas revelam caminhos que ainda hoje nos ajudam a entender por que Deus permite o sofrimento, mesmo na vida daqueles que o temem. Nesta obra faremos uma caminhada em que buscaremos compreender o sentido da dor, as consequências das escolhas humanas e as ideias enganosas, antigas e modernas, que tentam explicar o sofrimento de maneiras distorcidas. Também veremos como a Bíblia revela com simplicidade e profundidade quem Deus é de fato, e como seu caráter se manifesta até mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Nosso objetivo é que você encontre não apenas respostas, mas também consolo, direção e esperança. O livro de Jó, que estudaremos passo a passo, é considerado por muitos estudiosos como possivelmente o mais antigo de toda a Bíblia. Essa possibilidade é reforçada pelo fato de Jó atuar como uma espécie de sacerdote de sua própria família, oferecendo sacrifícios em favor dos seus filhos, algo comum em períodos muito antigos, anteriores à lei de Moisés, quando o culto familiar era mais simples e direto. Além disso, a ausência de referências a eventos centrais da história de Israel, como o Êxodo, o Tabernáculo ou os profetas, fortalece ainda mais a ideia de que a narrativa pertence a um período remoto. Embora ninguém saiba ao certo quem escreveu esse livro, a tradição judaica costuma atribuir sua autoria a Moisés, por acreditarem que ele preservou histórias antigas durante seu tempo no deserto. Independentemente de quem o escreveu, o livro se destaca por ser uma obra poética cheia de sabedoria, pertencente ao gênero da poesia sapiencial, que reúne ensinamentos práticos sobre a vida e o caráter humano, e apresenta um tema que atravessa gerações. Por que os justos sofrem? Ao iniciarmos esta jornada, preparamos o coração para mergulhar na vida de Jó e descobrir, capítulo após capítulo, porque sua história continua tão atual. No próximo capítulo, começaremos a explorar sua vida em detalhes, entendendo quem ele era, como vivia e por que sua fé se tornou um exemplo tão marcante para todos aqueles que buscam respostas em meio às dores. Capítulo 2. A história de Jó. Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele ainda tinha muitos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó era um homem íntegro e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Ele ajudava as pessoas pobres, as mulheres que tinham perdido o marido e as crianças que não tinham pai nem mãe. Os filhos de Jó gostavam de se reunir em família e davam banquetes. Alguns dias após o término do banquete, ele acordava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus para purificar seus filhos do pecado. Jó não sabia, mas Satanás estava de olho nele. E Deus também. Num certo dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E Deus, conhecendo os pensamentos de Satanás e o coração de seu servo Jó, incitou uma conversa. Jó, no capítulo 1, dos versículos 7 ao 12. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A partir daqui Jó foi verdadeiramente provado e sua vida mudou completamente em um único instante. Então Satanás começou a fazer coisas ruins com Jó. Primeiro fez com que todos os bois e jumentos que estavam pastando em seu rebanho fossem atacados e roubados pelos sabeus, que os levaram embora. Nesse ataque seus empregados foram mortos à espada e somente o que estava o avisando ficou vivo para contar o ocorrido. Enquanto este homem ainda estava falando, chegou outro servo de Jó e disse:
Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e empregados. E avisou que foi o único que escapou vivo para relatar esse fato a Jó. Quando este ainda falava, veio outro mensageiro e informou a Jó que os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os seus camelos e os levaram embora. Também mataram os empregados e este também foi o único que sobreviveu para avisar a Jó. Mas a facada final do plano maléfico de Satanás ainda não tinha acabado. E o que ocorreria agora abalaria Jó totalmente. Enquanto esse último ainda avisava dos fatos a Jó, ele disse que de repente ocorreu um vento muito forte e enquanto seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou e todos ali morreram, sendo esse servo também o único sobrevivente. Jó ficou tão triste que rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Jó, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração, e disse: Saí-no do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem de nada culpou a Deus. Satanás, ainda inconformado com a fidelidade de Jó com Deus, com a permissão do Senhor, fez com que seu corpo ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Nem a sua mulher aguentou essa situação e disse para ele o seguinte. Jó, no capítulo 2 e no versículo 9. Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus, e morra. Jó não entendia o porquê de tudo isso estar acontecendo com ele. Mesmo assim, não desistiu de louvar ao Criador e respondeu à sua mulher. Jó, no capítulo 2 e no versículo 10. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Após tudo isso, Satanás fez com que 3 falsos amigos visitassem Jó para falar mentiras para ele. Numa série de declarações que cobrem muitas páginas do livro de Jó, esses homens equivocadamente tentaram convencer a Jó de que era ele que tinha feito alguma coisa errada, e que Deus estava dando um castigo para ele. Eles chegaram até a afirmar que Deus não se agrada de seus servos nem confia neles. Jó rejeitou esse raciocínio errado. Confiante, declarou que permaneceria íntegro até a morte. Jó disse que nunca tinha feito nada de errado, mas em certo ponto começou a achar que era mesmo Deus que estava fazendo essas coisas ruins e até disse que o Senhor não estava sendo justo com ele. Imagine a situação de Jó. Para ele ser íntegro era a coisa mais importante e talvez a única coisa que havia sobrado. Jó perdeu suas riquezas, seus 10 filhos, o respeito e o apoio dos seus amigos e vizinhos e até mesmo a sua saúde. Sua pele estava escurecida com aquela doença, cheia de feridas e infestada de larvas. Até o hálito dele tinha um cheiro podre. Mesmo nessa situação, Jó ainda encontrava forças. Ele estava determinado a provar que não era aquele pecador que seus falsos amigos tinham dado a entender. Os ataques cruéis deles despertaram em Jó uma grande indignação, e as palavras dele calaram aqueles homens. Eles não tinham mais o que falar, mas a dor que ele sentia ainda não tinha ido embora. Ele ainda precisava desesperadamente de ajuda. Ele também precisava de consolo de verdade, o que seus 3 amigos não conseguiram fazer. Jó conheceu ali o descontrole, mas jamais a blasfêmia. Conheceu a Deus pelo que ele é, não pelo que pode dar ou retirar do homem. Não deixou seu Deus de forma alguma, não lhe imputou culpa. Apenas calou-se e o adorou na pobreza e na desgraça aparente de sua vida. A dor da alma já parecia pouca pelo que sua carne sofria naquele instante. Jó se senta na cinza e raspa a pele com cacos. A coceira aqui nos demonstra que a situação está insuportável. Jó, no capítulo 7, nos versículos 4 e 5. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta, e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. A história de Jó continua, e descobrimos que outra pessoa estava naquele lugar, um homem mais jovem chamado Eliú. Durante todo o tempo ele estava ali parado, quieto, ouvindo o que aqueles homens mais velhos tinham para falar, e ele não estava nem um pouco contente com o que ouviu. Eliú estava decepcionado. Ele se sentia incomodado de ver Jó, um homem justo, se deixar levar pela provocação daqueles homens, a ponto de tentar provar que ele tinha razão, e não Deus. Mas Eliú conseguia sentir a dor de seu amigo. Ele podia ver que Jó continuava sendo uma pessoa sincera que estava sofrendo e precisava muito de consolo e de uma correção amorosa. Eliú viu aqueles homens atacando Jó,
tentando destruir a sua fé e acabar com a dignidade e a integridade que ele tinha. E o pior é que eles falaram coisas distorcidas que deram a entender que Deus é cruel. Dá para ver porque a paciência dele se esgotou com aqueles 3 homens. Eliú não aguentava mais, ele tinha que falar. Eliú disse: Jó, no capítulo 32 e no versículo 6. Sou jovem, e vocês são idosos. Por isso eu respeitosamente fiquei calado e não me atrevi a dizer-lhes o que sei. Mas ele não podia mais ficar calado e disse: Jó, no capítulo 32 e no versículo 9. A idade em si não torna ninguém sábio, nem são apenas os idosos que sabem o que é certo. O jovem deu um conselho bem direto para Jó. Ele disse: Jó, no capítulo 33 e no versículo 9. Eu ouvi você dizer: sou puro, não cometi transgressão, estou limpo, não cometi erro. Mas Deus acha motivos para se opor a mim. Então, Eliú fez uma pergunta que foi direto na raiz do problema. Jó, no capítulo 35 e no versículo 2. Será que você está tão convicto de que está certo a ponto de dizer: sou mais justo do que Deus? Eliú não podia fazer vista grossa e deixar Jó continuar pensando assim. Aquele jovem disse: Jó, no capítulo 33 e no versículo 12. Você não tem razão em dizer isso. Eliú sabia que Jó estava com muita raiva porque tinha perdido tudo e porque as pessoas que deveriam ajudar só causaram mais sofrimento. Mesmo assim, ele disse: Jó, no capítulo 36 e no versículo 18. Tome cuidado para que o furor não o leve a agir com rancor. Acima de tudo, Eliú defendeu o Senhor. Com palavras simples mas profundas, ele explicou uma verdade muito importante. Jó, no capítulo 34, nos versículos 10 e 12. O verdadeiro Deus jamais faria o que é mal, o Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. O Todo-Poderoso não perverte a justiça. Ele ajudou Jó a ver como Deus é misericordioso. Jó só pensou nele mesmo e acabou faltando com respeito quando falou algumas coisas sobre o Senhor. E embora Deus pudesse ter castigado Jó por isso, ele teve misericórdia. Eliú não ficou querendo provar que sabia de tudo e que tinha todas as respostas. Ele foi humilde e disse: Jó, no capítulo 36 e no versículo 26. A grandeza de Deus está além da nossa compreensão. O jovem rapaz foi direto, mas ainda assim bondoso. Ele falou da esperança de que um dia o Senhor iria fazer Jó ter saúde de novo. Deus iria falar para seu servo leal. Jó, no capítulo 33 e no versículo 25. Que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem, que ele volte aos dias do vigor da sua juventude. Eliú também foi bondoso porque, ao invés de só falar, ele queria ouvir Jó. Ele disse: Jó, no capítulo 33 e no versículo 32. Fale, pois eu quero provar que você está certo. Mas Jó não respondeu. Pode ser que ele não tenha sentido necessidade de se defender das palavras tão amorosas de Eliú. Talvez Jó tenha até chorado por ter um amigo que se preocupava tanto com ele. Nós podemos aprender muito desses 2 homens fiéis. O exemplo de Eliú nos ensina como podemos dar ajuda e conselho para aqueles que precisam. Um amigo de verdade não deixa de falar para você sobre uma atitude ruim que você está mostrando ou de avisar quando você está fazendo alguma coisa que vai acabar mal. Nós também queremos ser bons amigos e encorajar de modo amoroso quem precisa, mesmo quando essa pessoa falar alguma coisa sem pensar. E o que aprendemos com o exemplo de Jó? Ele nos ensina a ser humildes e aceitar conselhos. Todos nós precisamos de conselhos ou de correção de vez em quando. Aceitar essa ajuda pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Eliú falou sobre ventos, nuvens, trovões e raios enquanto conversava com Jó. Ao falar sobre o Senhor, ele disse: Jó, no capítulo 37 no versículo 2. Escutem atentamente o estrondo da sua voz. Pouco depois ele também falou de um vendaval. Pelo visto Jó e Eliú podiam ver que uma tempestade estava se formando, ficando cada vez mais forte e que logo chegaria ali onde estavam. Por fim, a tempestade se transformou num forte vendaval. E algo muito mais impressionante aconteceu. O próprio Deus falou diretamente para eles, primeiro direcionando sua atenção em seu servo Jó. O Senhor corrigiu seu querido servo com amor, como um pai corrige um filho. Deus entendia a dor de Jó. Ele sentia pena dele, assim como ele sente pena quando vê um de seus filhos sofrer. Mas Deus também sabia que Jó tinha falado sem conhecimento, o que só piorou a situação dele. Por isso, o Senhor fez várias perguntas para corrigir Jó. Ele começou perguntando: Jó, no capítulo 38 e no versículo 4.
Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você acha que tem entendimento. Quando o Senhor criou o universo, as estrelas da manhã, ou seja, os anjos, gritavam de alegria por causa das maravilhas da criação. Mas Jó não sabia de nada disso. Deus começou então a falar sobre a sua criação. Foi como se ele estivesse levando Jó num tour extraordinário, falando de coisas como astronomia, biologia, geologia e física. O Senhor falou bastante sobre alguns animais que viviam naquela parte do mundo naquele tempo, como o leão, o corvo, a cabra montesa, o jumento selvagem, o touro selvagem, o avestruz, o cavalo, o falcão, a águia, o behemote, que talvez seja algum tipo de dinossauro. Alguns teólogos acreditam que possivelmente esse animal se trata de um hipopótamo. E por último, o Leviatã, que alguns teólogos acreditam se referir a um crocodilo. Era como se Jó estivesse ouvindo uma palestra feita pelo próprio Criador do universo. Deus queria ensinar a Jó que ele precisava ser mais humilde. Reclamar que estava sendo injustiçado por Deus só piorava a situação dele. Ele estava se afastando do seu pai amoroso. Por isso o Senhor questionou onde Jó estava quando ele criou o universo e perguntou se Jó podia alimentar ou controlar as criaturas que ele criou. Se Jó não podia controlar nem as coisas mais simples da criação de Deus, como ele podia pensar então em julgar o Criador? Será que os caminhos e os pensamentos de Deus não eram muito superiores aos de Jó? Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por trás de cada palavra do Senhor podemos ver o grande amor que ele sentia por Jó. É como se Deus estivesse falando para ele: meu filho, se eu posso criar e cuidar disso tudo, você realmente acha que eu não posso cuidar de você? Por que eu iria abandonar você, tirar seus filhos e acabar com a sua paz e sua saúde? Não é verdade que apenas eu posso dar de volta tudo que você perdeu e acabar com a sua dor? Diante de tantas perguntas, Jó só respondeu 2 vezes. Ele não discutiu com o Senhor nem tentou se explicar. Ele foi humilde e reconheceu que realmente sabia muito pouco e disse que se arrependeu e que falou sem pensar. É aqui que vemos um dos melhores exemplos da fé de Jó. Mesmo passando por tudo aquilo, ele nunca deixou de ter uma forte fé no nosso Criador. Ele aceitou a correção de Deus e mudou seu modo de agir. Pensando nesse exemplo, podemos nos fazer a seguinte pergunta: será que eu sou humilde o suficiente para aceitar uma correção ou um conselho? Todos nós precisamos desse tipo de ajuda. Quando aceitamos conselhos e correção, estamos imitando a fé de Jó. Após falar com Jó, Deus volta os olhos para os seus 3 falsos amigos e repreende Elifaz, o mais velho deles, dizendo: Jó, no capítulo 42 e no versículo 7. Minha ira está acesa contra você e contra seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Será que Deus queria dizer que tudo que aqueles homens tinham falado estava errado e que todas as palavras de Jó estavam certas? Claro que não. Porém, existia uma grande diferença entre Jó e seus 3 falsos amigos. Ele estava desiludido, sem esperança, sofrendo com tantas perdas e ainda por cima sendo provocado com acusações falsas. Por isso, é compreensível que ele falasse sem pensar. Mas Elifaz e seus 2 amigos não estavam passando por desafios assim. Eles atacaram um homem inocente e falaram coisas cruéis porque eram arrogantes e a fé deles era fraca. E pior, eles também fizeram Deus parecer maldoso e cruel. Por isso, o Senhor exigiu um pagamento bem alto daqueles homens. Eles tiveram que sacrificar 7 novilhos e 7 carneiros. Interessantemente, o novilho, um touro jovem, se tornaria depois, na lei mosaica, o sacrifício exigido pelo pecado do próprio sumo sacerdote, destacando a seriedade do erro daqueles homens. Levítico, no capítulo 4 e no versículo 3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Esse era o animal mais caro oferecido nos sacrifícios da lei mosaica. Além disso, o Senhor disse que só aceitaria o sacrifício daqueles homens se primeiro Jó orasse por eles. O Senhor defendeu Jó e fez justiça. Isso deve ter consolado muito Jó. Deus confiava que Jó iria perdoar aqueles homens que fizeram tanto mal para ele e assim, Jó fez exatamente como seu Pai Celestial queria. Sua obediência falou muito mais alto do que suas palavras e foi a maior prova da sua integridade. E essa obediência abriu o caminho para as maiores bênçãos da vida de Jó. Deus teve muita compaixão e foi misericordioso com ele.
Primeiro, ele fez com que Jó voltasse a ter saúde. Imagine como Jó se sentiu quando viu que a sua carne que antes estava ressecada e destruída agora tinha se tornado mais fresca do que a de um jovem, exatamente como ele o havia dito. Finalmente sua família e seus amigos deram o apoio que ele precisava, consolando Jó e trazendo presentes para ele. Deus também deu a Jó o dobro de toda a riqueza que ele tinha antes. Para completar, o que o Senhor fez com a ferida mais profunda de Jó, a morte de seus filhos? Ele e sua esposa puderam encontrar algum alívio dessa dor por ter mais 10 filhos. Além disso, Deus milagrosamente aumentou o tempo de vida de Jó e por isso ele viveu por mais 140 anos além dos que já tinha vivido e pôde contemplar 4 gerações de sua família. Jó, no capítulo 42, dos versículos 10 ao 17. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu, em idade muito avançada. E depois, no paraíso, provavelmente Jó e sua esposa voltaram a estar juntos com o restante de sua família mais uma vez. Inclusive com os 10 filhos que Satanás tirou deles. João, no capítulo 5, nos versículos 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O que podemos aprender com a história de Jó? Por que será que após esses acontecimentos Deus deu tantas bênçãos para Jó? A resposta para isso também está na própria Bíblia. Tiago, no capítulo 5 e no versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó enfrentou mais desafios do que nós conseguimos imaginar. A palavra perseverança nos ensina que Jó fez mais do que simplesmente passar por esses desafios. Apesar de passar por tudo isso, Jó conseguiu manter sua fé e seu amor por Deus fortes. Ele não virou uma pessoa amarga e revoltada. Ele continuou sendo perdoador, até mesmo com pessoas que o machucaram de propósito, e ele nunca abriu mão da sua esperança tão valiosa ou da sua integridade. Jó, no capítulo 27 no versículo 5. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Uma importante lição que podemos retirar do livro de Jó é que todos nós precisamos perseverar. Satanás tentará nos desanimar, nos enganar e fará de tudo para nos afastar de Deus, assim como ele tentou fazer com Jó. Mas se nós perseverarmos com fé, continuarmos humildes, perdoarmos os outros e nos esforçarmos para proteger nossa integridade, receberemos o cumprimento da nossa linda esperança. Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Se nós imitarmos a fé de Jó, vamos deixar Satanás furioso e alegrar profundamente o coração do nosso Deus. No próximo capítulo vamos compreender um pouco mais das filosofias da época em que Jó viveu, preparando o caminho para entendermos melhor as doutrinas superficiais que ainda aparecem nos dias de hoje. Capítulo 3. As filosofias da época. Neste capítulo, vamos analisar mais profundamente as ideias defendidas pelos amigos de Jó e compreender onde cada um deles errou ao tentar explicar o sofrimento daquele homem. A intenção não é apenas examinar seus discursos, mas desmontar com cuidado e clareza cada argumento teologicamente incorreto que foi levantado naquela conversa tão pesada e confusa. Ao fazermos isso, entenderemos também a raiz do equívoco que marcou a visão deles sobre Deus, sobre o mundo e sobre o sofrimento humano. Naquela época, era muito comum que as pessoas acreditassem em uma ideia simples e quase automática, que mais tarde ficou conhecida como a teologia da retribuição. Segundo ela, quem faz o bem prospera e quem faz o mal sofre. Era uma espécie de regra geral da vida, uma equação fácil de decorar e aparentemente lógica,
Boas ações sempre geram bons resultados, enquanto más ações inevitavelmente trazem desgraça. Essa forma de pensar parecia oferecer explicações rápidas para o caos do mundo e dava às pessoas a sensação de que tudo estava sob controle. Bastava viver de forma correta para evitar qualquer tragédia. No entanto, essa visão era extremamente falha e não correspondia à realidade. Basta observarmos os relatos bíblicos. Muitas vezes vemos pessoas injustas prosperando e pessoas justas enfrentando grande sofrimento, como já era observado até nos Salmos. No Salmo 13, Davi clama a Deus perguntando até quando ele permitirá que seu coração sofra e que seus inimigos pareçam vencê-lo, mostrando a dor de quem permanece fiel mesmo em meio à angústia. Outro exemplo é o Salmo 69, onde o salmista descreve um profundo aperto emocional e físico, pedindo socorro urgente ao Senhor por causa do sofrimento intenso e prolongado. A vida não se encaixa em fórmulas rígidas, e Deus não atua de maneira previsível a partir de cálculos humanos. A teologia da retribuição, por mais confortável que fosse, não conseguia explicar a complexidade da existência e por isso estava longe da verdade. Foi dentro dessa mentalidade que os amigos de Jó se levantaram para explicar a tragédia daquele homem. Cada um deles apresentava seu próprio tipo de argumento, mas todos partiram do mesmo ponto. Se Jó estava sofrendo, era porque alguma coisa errada ele havia feito. Elifaz, por exemplo, se apresentava como mais espiritualizado. Ele falava como alguém que recebia sonhos, visões e mensagens secretas. Com base nisso, afirmava que Deus sempre usava o sofrimento como uma forma de correção. Para ele, não havia outra explicação possível. Se Jó estava na miséria, coberto de feridas e cercado de luto, era porque Deus estava o disciplinando por algum pecado cometido. Embora a Bíblia realmente ensine que Deus disciplina quem ama, isso não significa que cada dor seja um castigo ou uma repreensão direta. A falha de Elifaz foi transformar uma possibilidade em certeza, e assim acusou um homem inocente. Bildade, o segundo amigo, era mais tradicionalista. Ele não falava com base em experiências espirituais, mas recorria à lógica das tradições antigas. Em seu entendimento, Deus não rejeita o justo e não sustenta o maldoso. Logo, se algo tão grave estava acontecendo com Jó, é porque havia algum pecado oculto na vida dele ou até mesmo na vida de seus antepassados. Bildade defendia que as consequências poderiam ter sido herdadas. Sua visão era rígida, inflexível e completamente presa a um tipo de religiosidade que tentava encaixar Deus dentro de regras humanas. Assim como Elifaz, Bildade não enxergou a dor de Jó, viu apenas um argumento que para ele parecia reforçar sua teoria. O terceiro amigo, Zofar, foi o mais severo e duro de todos. Sua postura era legalista e impiedosa. Para ele não apenas Jó merecia o que estava passando, mas ainda estava no lucro diante da gravidade, que na sua opinião, Jó realmente merecia. Zofar tratou o sofrimento de Jó como se fosse uma demonstração suave da justiça divina, insinuando que Deus estava sendo até misericordioso diante do que julgava ser a verdadeira culpa daquele homem. Essa forma de pensar ignorava completamente o sofrimento real e transformava a dor de Jó em um tribunal no qual o acusado nem sequer tinha espaço para respirar. Zofar não queria consolar, queria provar um ponto. Apesar de suas diferenças, os três apresentaram o mesmo erro fundamental: reduziram Deus a uma fórmula simples de causa e efeito. Na visão deles, tudo na vida funcionava como um cálculo matemático no qual ações geravam recompensas ou punições imediatas. Essa forma de pensar ignorava completamente a soberania de Deus, que age de maneira muito mais ampla e profunda do que a lógica humana é capaz de compreender. O Senhor não se limita às nossas expectativas, não se prende às nossas teorias e não cabe dentro das nossas pequenas fórmulas de controle espiritual. Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Além disso, os três amigos erraram em algo que pesava ainda mais do que sua teologia equivocada. Eles falharam no consolo. Não estenderam compaixão, não ouviram Jó, não enxugaram suas lágrimas e não consideraram sua dor. Em vez disso, o acusaram de forma dura e injusta. O coração deles estava mais preocupado em defender suas doutrinas do que em acolher o sofrimento de um homem destruído. E esse foi um dos maiores motivos pelos quais Deus mais tarde os repreendeu. Eliú, o quarto personagem presente naquela conversa, também estava ali ouvindo tudo. Ele era mais jovem e falou por último.
Embora ainda estivesse dentro daquela mesma lógica retributiva que dominava a época, sua visão foi um pouco diferente. Eliú não acusou Jó com a mesma agressividade. Ele reconheceu que Deus poderia usar a dor não como punição, mas como forma de educar, alertar e resgatar o ser humano. Apesar de ainda não compreender toda a complexidade da situação, suas palavras se aproximaram um pouco mais da verdade do que as palavras dos outros 3 homens. Contudo, mesmo ele não conseguiu enxergar tudo que Deus revelaria depois. Ao final desta análise, percebemos que essas antigas filosofias não desapareceram. Ao contrário, elas continuam ecoando em nossos dias, apenas com novas roupagens e nomes diferentes. Mas isso será tratado com profundidade no próximo capítulo, onde veremos como essas mesmas ideias se transformaram nas filosofias modernas que ainda influenciam a maneira como muitos interpretam o sofrimento nos dias de hoje. Capítulo 4. As filosofias de hoje. As filosofias da época de Jó não morreram, apenas se modernizaram. Aquela velha ideia de que o sofrimento sempre é consequência direta de algum erro pessoal, ou de que Deus funciona como um sistema de recompensas e castigos imediatos, continua viva, só mudou de nome e ganhou uma nova roupagem. Quando olhamos para os discursos dos amigos de Jó e depois observamos o cenário religioso e cultural dos nossos dias, percebemos que muitos continuam tentando encaixar Deus dentro de fórmulas humanas, exatamente como aqueles homens fizeram. Por isso este capítulo é tão importante. Ele serve como uma ponte entre o passado e o presente, mostrando que a mesma distorção teológica que prejudicou Jó ainda causa confusão e dor no mundo de hoje. Uma das formas mais populares dessa antiga filosofia é o que chamamos de teologia da prosperidade. É a crença de que fé verdadeira sempre produz saúde, dinheiro, estabilidade financeira, portas abertas e uma vida feliz, e que se alguém está sofrendo, seja qual for o motivo, é porque lhe falta fé, porque não orou o suficiente, ou porque deixou alguma brecha espiritual. Essa ideia pode até soar bonita à primeira vista, porque nos dá a sensação de controle. Se eu fizer tudo certo, tudo dará certo. Porém, ela não corresponde à realidade bíblica e muito menos à realidade da vida. Basta lembrarmos de Jó. Ele era justo, íntegro e temente a Deus, e mesmo assim atravessou um sofrimento que poucos conseguiriam suportar. Se a fé fosse garantia automática de prosperidade, Jó jamais deveria ter sofrido como sofreu. Mas sofreu, e não porque era fraco, mas justamente porque era fiel. Sua história por si só desmonta esse evangelho da retribuição invertida, que troca Deus por um amuleto de boa sorte. Outra filosofia moderna que parece espiritual, mas que na prática é rasa e perigosa, é a espiritualidade sem cruz, aquela que promete paz sem luta, vitória sem renúncia, alegria sem lágrimas e uma caminhada cristã sem nenhum tipo de confronto interior. Ela aparece em discursos de autoajuda, em palestras motivacionais e até mesmo em pregações que se limitam ao seja feliz, pense positivo, declare e acontecerá. O problema é que esse tipo de mensagem ignora o que o próprio Jesus ensinou. Ele nunca disse que a vida seria fácil, pelo contrário, falou com muita clareza. João, no capítulo 16 e no versículo 33, no mundo tereis aflições. Essas palavras não são uma ameaça, mas uma preparação amorosa para a realidade. Seguir a Deus não significa escapar das dores, mas enfrentá-las com um propósito e com uma presença. A dele. Também é comum ouvirmos que tudo pode ser resolvido com pensamento positivo. A pessoa está triste? Pense melhor. Está ansiosa? Declare coisas boas que tudo muda. Está sofrendo? O problema é sua mente. Esse tipo de abordagem até parece espiritual por fora, mas por dentro carrega algo cruel. Coloca a culpa do sofrimento sobre quem sofre. É como se disséssemos, se você está mal, é porque você falhou. Mas Jesus nunca fez isso. Ele nunca culpou ninguém por estar aflito, nunca desprezou as lágrimas de ninguém, e jamais reduziu a dor humana a um simples problema de atitude mental. O pensamento positivo pode ajudar em alguns momentos, mas não cura um coração quebrado, não devolve um ente querido, não desfaz uma doença, não sustenta alguém nas madrugadas de angústia. Além disso, essa filosofia também afasta a pessoa do verdadeiro consolo, porque a obriga a esconder sua dor para parecer forte. É exatamente o contrário do que Deus pede. Ele nos convida a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, não a escondê-las. 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Colocar-se debaixo da potente mão de Deus significa reconhecer que não somos capazes de carregar tudo sozinhos.
É admitir que precisamos do cuidado dele e confiar que no tempo certo, ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Essa postura nos afasta das falsas filosofias que prometem controle total da vida e nos aproxima da fé bíblica, que nos ensina a descansar no poder de Deus e não na nossa força. E é justamente isso que nos prepara para entender por que tantas ideias modernas sobre sofrimento acabam sendo enganosas. Essas doutrinas modernas, embora pareçam diferentes, têm uma raiz em comum com o erro dos amigos de Jó. Todas elas tornam o sofrimento uma culpa exclusiva da vítima. Todas criam a ilusão de que Deus só se aproxima dos fortes, dos positivos, dos que acertam sempre. Mas a Bíblia mostra o contrário. Deus é especialista em abraçar os quebrados, os cansados, os aflitos e os que não têm mais força nem para se levantar. Isaías, no capítulo 57 no versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Esse versículo nos lembra que Deus não está distante dos que sofrem. Ele escolhe habitar justamente com aqueles que se sentem fracos, abatidos e quebrados. Enquanto o mundo valoriza quem aparenta força, Deus valoriza quem reconhece sua necessidade. Ele não apenas acolhe o contrito, ele o vivifica, restaura seu coração e lhe devolve forças que só podem vir do alto. Quando nos voltamos para a Bíblia, percebemos que ela faz questão de nos mostrar que até os maiores servos de Deus enfrentaram dores profundas, e que isso jamais foi sinal de fraqueza espiritual. O exemplo mais marcante é o de Jesus no Getsêmani. Ele, que era o próprio Deus feito homem, chegou a um nível de angústia tão intenso que suas emoções transbordaram. O Evangelho descreve que ele ficou profundamente triste e angustiado, a ponto de dizer aos discípulos, Mateus, no capítulo 26 e no versículo 38. Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E naquele momento tão pesado Jesus orou pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, e fez isso não apenas uma vez, mas repetidamente. A Bíblia também relata que sua angústia foi tão extrema que seu suor se tornou como gotas de sangue, efeito que pode ocorrer em situações de estresse emocional extremo. Mas mesmo nesse limite, Jesus nos ensinou o caminho correto. Ele derramou sua dor diante do Pai e concluiu sua oração dizendo, Lucas, no capítulo 22 e no versículo 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E para que ninguém pensasse que Deus o havia abandonado naquele momento de aflição, a Escritura mostra que um anjo foi enviado para fortalecê-lo. Esses detalhes são fundamentais, porque deixam claro que sofrimento não é falta de fé. Se fosse, Jesus não teria sofrido assim. Outro exemplo poderoso é o do profeta Elias. Ele tinha acabado de viver uma das maiores demonstrações de poder da parte de Deus, enfrentando os profetas de Baal e Azerá e vendo o Senhor responder com fogo dos céus diante de toda a nação. Foi uma vitória extraordinária, daquelas que poderiam fazer qualquer pessoa achar que seria impossível alguém desanimar depois disso. Mas não foi assim. Logo depois, Elias foi ameaçado de morte por Jezabel e entrou numa crise tão profunda que fugiu para o deserto, deitou-se debaixo de um arbusto e pediu para morrer. Mesmo sendo um homem poderoso e usado grandemente por Deus, cheio do Espírito, Elias desmoronou emocionalmente. E o que Deus fez? Ele não o condenou, não o acusou de falta de fé e nem disse que ele deveria pensar positivo. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, deixá-lo descansar, fortalecê-lo e só depois conversar com ele. Elias não foi curado por meio de frases motivacionais, mas pela presença, cuidado e sustento de Deus. Esses exemplos derrubam totalmente a ideia de que o sofrimento é sinal de espiritualidade fraca ou de fé insuficiente. Jesus e Elias mostram que a dor faz parte da caminhada humana, e que Deus cuida dos que sofrem, não os acusa. Agora que já entendemos isso, podemos voltar ao livro de Jó e perceber como a mensagem desse livro é exatamente o antídoto para essas distorções. É como se Deus tivesse deixado registrado, milhares de anos antes, tudo o que precisaríamos para não cair nas armadilhas teológicas de hoje. A mensagem central da história de Jó é um antídoto direto contra essas filosofias modernas que tentam simplificar a vida espiritual e transformar Deus em um gerente de recompensas. Se existe algo que Jó nos ensina é que o sofrimento não cabe em fórmulas prontas e que a fé verdadeira não é medida pela ausência de dor, mas pela disposição de continuar caminhando mesmo quando não entendemos nada. Jó sofreu não porque estava longe de Deus, mas justamente porque era íntimo dele, e é isso que desmonta qualquer discurso que tenta relacionar fé com facilidade. Mas Jó não está sozinho.
A Bíblia inteira, em diferentes épocas e estilos literários, fala sobre o sofrimento, mostrando que Deus nunca escondeu esse tema de nós. Nos Salmos, por exemplo, encontramos orações rasgadas de dor, de pessoas que se sentiam esquecidas, perseguidas ou afligidas sem motivo aparente. Ali vemos que queixar-se a Deus faz parte da jornada da fé. Em Eclesiastes, o autor reconhece a dureza da vida e mostra que há momentos em que o justo sofre e o ímpio prospera, lembrando que a vida debaixo do sol não é tão linear quanto gostaríamos. Já em Isaías encontramos mensagens tanto de juízo quanto de consolo, e uma das mais profundas imagens do sofrimento aparece lá: o servo sofredor, que carregou dores que não eram suas. Em Mateus, Jesus nos prepara para a realidade das aflições e nos chama a tomar a nossa cruz, e em João, ele mostra que mesmo no meio do caos, sua presença garante vida e esperança. O apóstolo Paulo também trata muito desse tema. Em Romanos, ele afirma que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura que será revelada, e mostra como Deus pode usar até o mal para produzir bem. Em 1 Coríntios, ele lembra que nossas fraquezas não nos afastam de Deus, ao contrário, são o palco onde a graça dele se manifesta. Em 2 Coríntios, Paulo se aprofunda ainda mais e descreve suas próprias angústias, dizendo que chegou a ser pressionado além do suportável, mas que isso fez depender de Deus e não de si mesmo. Em 1 Pedro, encontramos talvez um dos textos mais consoladores sobre a dor. O apóstolo lembra que o sofrimento aperfeiçoa a fé, assim como o fogo refina o ouro. E em Hebreus, vemos que até os heróis da fé enfrentaram perseguições, perdas, injustiças e fraquezas, mas permaneceram de pé olhando para aquilo que não se vê. Esses livros deixam evidente que o sofrimento não é uma exceção na vida espiritual, mas uma realidade que está presente de Gênesis a Apocalipse. E embora existam ainda outros livros da Bíblia que também abordam esse tema de diferentes maneiras, esses exemplos já são mais do que suficientes para mostrar que Deus nunca nos prometeu uma vida fácil, Ele nos prometeu uma vida acompanhada. Isso muda tudo. Agora que compreendemos como Deus age no meio das dores e por que tantas filosofias modernas falham ao tentar explicar o sofrimento, estamos preparados para dar o próximo passo nessa caminhada. Este e-book tem mostrado como o pecado, a limitação humana e as interpretações equivocadas moldam nossa visão da dor, mas nossa jornada não termina aqui. No nosso próximo e-book, chamado Pés que Caminham para o Mal, avançaremos para um tema que complementa profundamente tudo o que vimos até agora. Entenderemos como o coração humano respondeu à queda e o pecado e como as escolhas que fazemos constroem caminhos de afastamento ou de restauração. Ali veremos que o sofrimento e o desvio do caminho muitas vezes se entrelaçam, e perceberemos que a vida espiritual é feita de decisões diárias que moldam nossos passos. E antes de entrarmos nesse novo tema, o próximo capítulo deste e-book nos conduzirá a uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer diante da dor. Como pode um Deus tão bom permitir que passemos por sofrimentos tão intensos? Essa é uma pergunta que não nasce apenas da dúvida, mas de corações que foram feridos pela vida e que procuram um sentido maior no meio da tempestade. Assim, veremos como Deus nos convida a encarar essa questão não com medo, mas com confiança, lembrando-nos de que mesmo quando não compreendemos seus caminhos, Ele continua sendo bom, presente e fiel. Capítulo 5. Por que um Deus tão bom permite tanto sofrimento? O sofrimento é uma realidade que sempre acompanhou a humanidade. E uma das perguntas mais difíceis que uma pessoa pode fazer é justamente esta: se Deus é tão bom, por que permite que a dor exista? Para muitas pessoas, essa dúvida nasce não apenas da curiosidade, mas de experiências amargas que deixaram marcas profundas na alma. Para iniciarmos essa reflexão, antes de entrarmos nas causas específicas do sofrimento, é importante lembrarmos que o Criador não nos colocou em um mundo caótico. Ao contrário, tudo começou de maneira perfeita, harmoniosa e cheia de beleza. Quando o Altíssimo formou todas as coisas, Ele ordenou o universo com cuidado e propósito. Os céus, a terra, os mares, os animais e toda a natureza foram criados de forma equilibrada, refletindo sua sabedoria e bondade. Nesse ambiente já completo, Deus também formou o ser humano e o colocou em um jardim especial, o Jardim do Éden. Um lugar onde nada faltava e onde cada detalhe cooperava para o bem-estar de Adão e Eva. Ali não havia medo, dor ou insegurança, tudo estava sob perfeita harmonia com a vontade divina. Nesse contexto de perfeição, o Senhor concedeu algo precioso, o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade que Deus deu ao ser humano de fazer escolhas conscientes por si mesmo. Ele não criou o homem como uma máquina sem escolhas, mas como alguém capaz de decidir, amar e obedecer voluntariamente.
Essa liberdade, que é um dos maiores presentes que Deus nos deu, também traz consigo responsabilidade, pois ter livre arbítrio significa que cada decisão carrega suas consequências. Adão e Eva tinham a real capacidade de seguir a voz do Criador ou de rejeitá-la. Foi justamente nesse contexto que ocorreu aquilo que chamamos de queda. A serpente, símbolo da astúcia e do engano, lançou dúvidas no coração do primeiro casal, sugerindo que Deus estava limitando algo que eles poderiam experimentar. Era uma tentação não apenas para comer um fruto proibido, mas para assumir autonomia, decidindo por si mesmos o que é certo e errado. A desobediência deles não foi apenas um erro moral, foi uma ruptura profunda, que abriu a porta para que o pecado entrasse no mundo e espalhasse dor, morte e desordem. Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Antes desse momento, a realidade humana era completamente diferente. Não existiam doenças, injustiças, lágrimas, fadiga, violência ou qualquer forma de sofrimento. Tudo caminhava de acordo com o propósito divino, sem distorções. O ser humano vivia em plena comunhão com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a própria criação. É difícil para nós imaginarmos um mundo assim, porque nunca experimentamos essa plenitude, porém, é justamente esse contraste que nos ajuda a entender o impacto da escolha de Adão e Eva. É importante lembrar que eles não foram criados em inferioridade, ao contrário, foram feitos à imagem e semelhança do Criador, portando dignidade, valor e capacidade de refletir aspectos do seu caráter. Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A serpente, porém, ofereceu a ilusão de que eles poderiam ser mais do que já eram, como se pudessem ocupar o lugar de Deus. O pecado, então, misturou orgulho, desobediência e desconfiança, e produziu uma ferida que alcançou todas as gerações seguintes e ainda nos afeta até os dias de hoje. Apesar da gravidade da queda, o caráter do Senhor se revelou já naquele primeiro momento, embora ele tenha declarado claramente as consequências do pecado, como o trabalho árduo, a dor e a morte, também anunciou a primeira promessa de restauração, apontando para o dia em que Cristo viria para esmagar a obra do mal. Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde o início, o Altíssimo não abandonou o ser humano ao próprio destino. Imediatamente ele iniciou um caminho de redenção, mostrando que sua justiça sempre anda de mãos dadas com sua misericórdia. Diante dessa narrativa, surge uma das perguntas mais sinceras que alguém pode fazer. Se Deus sabia que o ser humano cairia, por que permitiu a possibilidade de desobediência? Antes de responder, precisamos lembrar quem Deus é. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. É onipotente, tem todo o poder. E é onipresente e está em todos os lugares. Esses atributos não são apenas conceitos teológicos, mas revelações de que o Criador não age por impulso ou surpresa. Ele sabia de tudo o que aconteceria, mas isso não significa que ele violaria sua própria natureza. Deus não luta contra si mesmo, nem age de maneira incoerente com seu caráter. Tiago, no capítulo 1 e no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A árvore do conhecimento do bem e do mal funcionava como uma prova moral, um lembrete de que o homem deveria confiar na sabedoria do Criador e não em seus próprios instintos. Deus não desejava servos robotizados, obedecendo sem consciência. Ele sempre buscou adoradores que o honrem em espírito e em verdade, com decisão e sinceridade. O amor verdadeiro só existe onde há liberdade real, e sem liberdade não existiria relacionamento, apenas programação. João, no capítulo 4 e nos versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, quando Adão caiu, não foi apenas ele que caiu, ele representava toda a humanidade. E se fôssemos sinceros, perceberíamos que em algum momento qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar dele, faria a mesma escolha, porque carregamos dentro de nós essa mesma inclinação. Assim, o sofrimento entrou no mundo como consequência direta dessa ruptura com Deus, que transformou o que era perfeito em algo marcado por limitações e dores. Contudo, ainda assim, essa não é toda a explicação para o sofrimento.
A vida humana funciona como uma grande rede de influências, onde escolhas pessoais, decisões de outras pessoas, fatores naturais e até estruturas sociais se entrelaçam. E para entendermos melhor essa realidade tão complexa, precisamos avançar um pouco mais nessa compreensão. Quando observamos o mundo ao nosso redor, percebemos que a vida não funciona de forma simples ou linear. Existe uma complexidade profunda em cada acontecimento, como se estivéssemos todos dentro de uma grande teia, onde fios se cruzam e se influenciam mutuamente. Nessa perspectiva, muitas vezes o sofrimento não nasce de uma única causa, mas de uma combinação de fatores que se entrelaçam de formas que nem sempre conseguimos perceber com clareza. Dentro dessa ampla rede, o nosso próprio livre-arbítrio está incluído, assim como o livre-arbítrio de outros seres humanos, o ambiente em que vivemos e até mesmo os eventos naturais que fogem do nosso controle. É crucial observar que uma parte significativa da dor que enfrentamos ao longo da vida vem das nossas próprias escolhas. Nem sempre percebemos isso, mas algumas feridas são resultado direto de decisões que tomamos sem pensar nas consequências. Há pessoas que sofrem porque se endividaram sem necessidade, gastando por impulso ou sem planejamento. Outras enfrentam problemas de saúde porque negligenciaram o próprio corpo por muitos anos, ignorando sinais importantes, cedendo ao sedentarismo, a vícios socialmente aceitos como o do cigarro, ou cedeu à má alimentação e por isso está sofrendo de sobrepeso, com diabetes ou tendo algum outro tipo de problema de saúde. É fundamental entender que essas situações não são castigos divinos, são apenas frutos naturais de escolhas humanas. Como já nos alerta a própria Escritura ao falar que o coração é enganoso e pode nos conduzir por caminhos complicados. Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Da mesma forma, quando tomamos decisões sábias, como organizar nossas finanças, buscar fontes complementares de renda ou cuidar melhor da saúde, é comum colhermos resultados positivos, porque passos responsáveis tendem a construir caminhos mais firmes. Muitos desses princípios estão explicitados de forma prática no meu e-book Não Coloque Todos os Ovos na Mesma Cesta, que pode ajudar bastante quem deseja ter uma vida financeira mais equilibrada, sempre alinhada aos valores cristãos. No entanto, nem tudo que enfrentamos vem das nossas próprias decisões. Vivemos em comunidade, e isso significa que as escolhas de outras pessoas também nos atingem, às vezes de forma profunda. O motorista irresponsável que dirige embriagado pode tirar a mobilidade de alguém inocente. A violência urbana, tão presente no Brasil e em tantos outros países, destrói vidas que nada fizeram para merecer aquilo. A corrupção de autoridades desvia recursos que deveriam alimentar famílias vulneráveis, melhorar hospitais, investir na infraestrutura urbana e construir escolas. Decisões tomadas por quem talvez nem nos conheça podem mudar o rumo da nossa história. Da mesma forma, há atitudes de terceiros que geram vida, esperança e salvação. Uma pessoa que doa alimento para o necessitado, um voluntário que dedica tempo para ajudar desconhecidos, ou um bombeiro que arrisca sua vida para salvar pessoas em um prédio em chamas. Tudo isso mostra que somos seres profundamente interligados. Cada gesto, bom ou ruim, ecoa na sociedade. Nossas ações, mesmo as menores, têm o poder de influenciar vidas próximas e distantes, criando uma realidade coletiva complexa e imprevisível. A existência humana não é uma equação simples, ela é um conjunto de fios que se cruzam de maneiras inesperadas, formando um cenário no qual ninguém vive isolado. Além das escolhas humanas, há ainda fatores ambientais e sociais que moldam o sofrimento coletivo. O exemplo das enchentes recentes no Rio Grande do Sul deixa isso muito claro. A tragédia que atingiu aquele estado não foi resultado de um único evento, mas de um acúmulo de fatores, histórico-climático e estruturas frágeis, questões ambientais ignoradas por anos, decisões públicas equivocadas e, em alguns momentos, até falhas graves na resposta emergencial. Muitas pessoas perderam suas casas, seus meios de sustento e até familiares. Além disso, como ocorre em momentos extremos, surgiram também problemas paralelos como saques, falta de preparo de autoridades e negligências que agravaram ainda mais o caos. Porém, mesmo diante de tanta dor, é importante reforçar que tais acontecimentos não devem ser utilizados como justificativa para julgamentos espirituais irresponsáveis, como alguns fizeram ao afirmar que aquilo era punição por conta de algum pecado ou por alguma prática religiosa X ou Y do povo da região. Tragédias naturais são complexas demais para serem reduzidas a explicações simplistas. Diante de toda essa realidade surge outra grande pergunta:
Onde Deus está no meio do sofrimento? A primeira resposta é esta: Ele não é o autor do mal. O mal nasceu da ruptura causada pelo pecado e se espalhou pelas relações humanas e pela criação inteira. Mas Deus, que é soberano, tem a capacidade de transformar a dor em maturidade, a crise em crescimento e a ferida em aprendizado. Ele é redentor, não criador da maldade. Essa verdade fica ainda mais clara quando olhamos para a vida de Jesus e para os ensinamentos que ele deixou. Há um momento marcante em que os discípulos enfrentaram uma tempestade violenta. As ondas batiam no barco, os ventos eram fortes, e tudo parecia fugir do controle. No coração deles havia duas tempestades acontecendo ao mesmo tempo, uma física fora do barco e outra emocional no coração deles, alimentada pelo medo e pela falta de confiança. Mas Jesus estava ali, e no momento certo ele se levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar e mostrou, mais uma vez, que nem sempre ele nos livra da tempestade, mas nos guarda dentro dela. Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Com isso percebemos que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece fugir do nosso alcance. E enquanto o mundo se agita entre o bem e o mal que surgem em tempos difíceis, Ele continua revelando seu caráter por meio de pessoas, circunstâncias e até das nossas próprias fraquezas. Um dos aspectos mais reveladores é que quando o sofrimento atinge uma pessoa ou uma comunidade inteira, algo muito curioso acontece. Ele expõe o que está escondido dentro do coração humano. É como se a dor fosse um holofote que revela o que antes estava oculto nas sombras. Em meio às adversidades, alguns expressam compaixão, solidariedade e generosidade, enquanto outros manifestam egoísmo, violência e indiferença. A mesma situação que desperta o melhor em uns, desperta o pior em outros. Isso não significa que Deus deseja o caos, mas mostra que o coração humano, por natureza, é dividido, e que a dor funciona quase como uma prova de caráter, um espelho que revela quem realmente somos quando ninguém mais nos observa. Em tragédias como a do Rio Grande do Sul, isso ficou evidente. Enquanto muitos arriscaram suas próprias vidas para salvar desconhecidos, outros se aproveitaram da fragilidade das pessoas para cometer atos vergonhosos, como saques e violência. Nada disso deveria nos surpreender totalmente, pois o mal não é apenas um conceito abstrato. Ele reside dentro de cada pessoa que se afasta da vontade de Deus. Por outro lado, a bondade também não surge apenas de impulsos humanos. Muitas vezes ela é fruto da graça que nos alcança e nos move a agir de maneira altruísta, mesmo quando não ganhamos nada com isso. Assim, sofrimento e caráter caminham juntos, um revela o outro. Tiago, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse contraste entre o bem e o mal também nos ajuda a entender que Deus nunca deixou de intervir na história. Ele não assiste à dor humana de braços cruzados, ele age através de pessoas, circunstâncias e até mesmo sinais discretos que muitas vezes só percebemos depois de algum tempo. O apóstolo Paulo expressa isso lindamente ao afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Note que ele não diz que todas as coisas são boas, mas que cooperam para o bem. A diferença é enorme. Deus não chama tragédias de boas, mas promete que nada, nem mesmo o pior cenário, é capaz de anular sua capacidade de transformar, restaurar e redimir. Podemos afirmar, então, que a verdade é que o sofrimento tem um papel formador na vida espiritual. Deus não desperdiça a dor. Ele a usa para moldar áreas do nosso caráter que dificilmente seriam trabalhadas em tempos de conforto. É nas dificuldades que aprendemos a confiar de verdade, reconhecendo nossas limitações. É na falta que aprendemos a depender. É na injustiça que aprendemos a clamar. É na lágrima que descobrimos que Ele é o Deus que recolhe cada uma delas.
E como é comum em muitos relatos bíblicos, é no deserto que descobrimos quem Deus realmente é. Ao analisarmos a narrativa bíblica, percebemos que a vida de homens e mulheres usados por Deus revela que quase todos atravessaram períodos de intensa dor antes de viverem seus maiores propósitos. José enfrentou rejeição, mentira e prisão injusta antes de se tornar governador do Egito. Moisés fugiu para o deserto por 40 anos antes de liderar o povo. Davi passou por perseguições incansáveis antes de se tornar rei. Cada etapa dolorosa serviu como uma preparação silenciosa, moldando o interior deles para que estivessem prontos no momento certo. Deus usa o sofrimento como um lapidador usa suas ferramentas, não para destruir a pedra, mas para revelar a joia que ele lapida em nosso interior. O mais impressionante é que essa lógica não muda no Novo Testamento. Pedro escreve, em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 7, que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra. Ou seja, Deus purifica nossa fé não para nos punir, mas para nos fortalecer. E até Jesus, que é o Filho Eterno, experimentou sofrimento não por necessidade própria, mas para revelar o amor de Deus de forma perfeita. Ele chorou, foi rejeitado, sofreu injustiça e carregou nossa dor. Isso mostra que Deus não está distante. Ele já entrou na história humana e conhece a dor por dentro. Essa compreensão abre espaço para uma verdade profunda. O sofrimento pode ser o ambiente onde Deus mais fala com o ser humano. Às vezes, quando tudo está bem, nos distraímos com facilidades, rotinas, conquistas e prazeres. Mas quando algo nos abala, o coração se torna mais sensível, mais humilde e mais disposto a ouvir. A dor nos ensina coisas que a alegria não ensina. Ela nos lembra da brevidade da vida, da fragilidade do corpo, da imprevisibilidade do futuro e da urgência de viver de maneira sábia. Eclesiastes, no capítulo 7, dos versículos 2 ao 4. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos, na casa da alegria. E ao mesmo tempo, o sofrimento revela algo ainda mais precioso, a presença de Deus. Muitos testemunhos ao longo da história mostram que momentos de quebrantamento foram também momentos de profundo encontro com o Criador, não porque Deus só esteja presente na dor, mas porque é nela que nossa percepção espiritual se aguça. Quando perdemos o controle, encontramos aquele que nunca perdeu. Quando nossos recursos acabam, descobrimos aquele que nunca é limitado. Quando nossas forças falham, sentimos a presença daquele que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, no capítulo 12 no versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para entender melhor este versículo, é importante conhecer seu contexto. Paulo suplicou por 3 vezes que Deus removesse um sofrimento que ele chamou de espinho na carne. A resposta divina não foi a remoção do problema, mas a promessa de que a graça seria suficiente e o poder de Cristo se manifestaria na fraqueza do apóstolo. Isso nos mostra que Deus muitas vezes não remove nossas lutas, mas nos fortalece para caminharmos através delas, transformando nossas fraquezas em oportunidades para experimentarmos seu poder. Quando falamos sobre sofrimento, muitas pessoas o tratam como se fosse uma única categoria, como se toda dor tivesse a mesma raiz. Mas a Bíblia nos mostra que o mal se manifesta de diferentes formas, e entender essa diferença é essencial para que possamos discernir o que está acontecendo conosco e ao nosso redor. De maneira geral, o sofrimento no mundo pode ser dividido em 3 áreas: moral, natural e espiritual. Embora esses aspectos se relacionem, cada um deles possui características próprias e impacta a vida humana de forma distinta. O sofrimento moral é aquele que nasce das escolhas humanas. Ele está diretamente ligado ao livre-arbítrio e à responsabilidade, tanto nossa quanto dos outros. Quando alguém decide praticar um crime, trair a confiança de alguém, mentir, roubar ou ferir o próximo, está produzindo um tipo de mal que nasce do coração humano. A violência urbana, a corrupção, a injustiça, os abusos e todo tipo de maldade social entram nessa categoria. Este é, portanto, o sofrimento que surge quando a humanidade se afasta dos caminhos de Deus e age conforme suas próprias inclinações. Foi esse tipo de mal que Jesus mencionou em Mateus, no capítulo 15 no versículo 19, quando explicou que é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Não é difícil perceber como essas escolhas afetam vidas inocentes. Uma pessoa pode arruinar a história de outra com uma decisão impulsiva, irresponsável ou cruel. Esse é o tipo de sofrimento que cresce a cada vez que o ser humano tenta viver sem direção divina. O sofrimento natural, por sua vez, está relacionado ao estado da criação após a queda. Quando o pecado entrou no mundo, ele não feriu apenas a alma humana, mas também desordenou a própria natureza. Doenças, desgaste físico, envelhecimento, tragédias naturais, catástrofes climáticas, secas, pragas, deformações genéticas, acidentes. Tudo isso faz parte dessa realidade danificada. Romanos, no capítulo 8 e no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É crucial enfatizar que não se trata de culpa de alguém, é o resultado do distanciamento da humanidade do Criador, algo que afetou o equilíbrio do mundo inteiro. A criação geme, e nós gememos junto com ela. Por mais doloroso que seja, esse tipo de sofrimento nos lembra de que esta terra não é o destino final do ser humano. Ela está marcada por limitações e fragilidades, e nenhum avanço humano, por mais impressionante que seja, consegue eliminar completamente a dor. Enchentes, tempestades, terremotos, pandemias e desastres ambientais não surgem porque Deus deseja punir alguém, mas porque vivemos em um mundo que deixou de ser como foi originalmente criado. Por fim, existe o sofrimento espiritual, aquele que envolve a dimensão invisível da existência. Embora muitas pessoas ignorem essa realidade, a Bíblia deixa claro que vivemos em um cenário de batalha espiritual. Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso não significa que tudo o que nos acontece tem origem demoníaca, mas que existem setas que tentam enfraquecer a fé, perturbar a mente, semear dúvidas, gerar medo, criar confusão e nos afastar do propósito de Deus. Em alguns casos, a dor espiritual se manifesta como opressão, como ataques ao emocional, como tentações persistentes ou como acusações interiores que tentam roubar a nossa identidade em Cristo. Outras vezes, o sofrimento espiritual se apresenta de forma mais sutil, através de pensamentos que nos levam ao desespero, a culpa exagerada ou a sensação de abandono. É uma forma de dor que não aparece nos exames médicos, mas que corrói por dentro. E ao mesmo tempo, é um sofrimento que pode ser vencido com oração, vigilância, discernimento e dependência do Espírito Santo. Ao entender esses três tipos de sofrimento, percebemos que nem toda dor é igual. Existem sofrimentos que enfrentamos porque alguém nos machucou, outros vêm porque o mundo está quebrado, outros surgem porque estamos em uma batalha espiritual real. Essa distinção é importante porque evita que façamos interpretações erradas sobre a nossa dor. Se uma pessoa enfrenta uma doença genética, isso não significa que ela pecou. Se alguém passa por uma injustiça, isso não significa que Deus a abandonou. Se uma tragédia natural acontece, isso não significa que o Senhor está punindo uma cidade. Cada tipo de sofrimento tem sua própria dinâmica, e entender isso evita que caiamos em conclusões equivocadas, como os amigos de Jó, que interpretaram tudo de maneira superficial e acabaram ferindo ainda mais um homem que já estava quebrado. Aliás, essa distinção entre os tipos de sofrimento nos conduz a um ponto essencial. Muita dor humana surge quando não entendemos a natureza do sofrimento e, por isso, tiramos conclusões erradas sobre o Altíssimo. Quando não compreendemos as causas, é fácil pensarmos que o Criador é indiferente, cruel ou distante. Mas quando observamos cada dimensão com atenção, percebemos que o sofrimento não é um sinal da ausência de Deus, pelo contrário. É justamente nesses momentos que ele age de formas mais sutis e profundas. Uma das formas pelas quais Deus age é utilizando a dor para nos despertar. Quando tudo está bem, é comum o coração humano se acomodar, confiar demais na própria força e permitir que pequenas negligências se tornem grandes distâncias. Mas quando a vida é sacudida por algo inesperado, muitos redescobrem aquilo que sempre souberam, mas haviam deixado adormecido. Foi assim com o povo de Israel que quando Deus os castigava, então o buscavam. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. A dor, embora nunca desejada, tem esse poder de revelar onde realmente está o fundamento da nossa vida. Além de despertar a consciência, o sofrimento também é uma ferramenta divina para trabalhar o nosso caráter. A Bíblia nos lembra que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança.
Romanos, no capítulo 5, dos versículos 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nenhuma dessas virtudes nasce na facilidade. Elas são frutos de confrontos internos, de noites de choro, de renúncias silenciosas, de decisões pequenas que ninguém vê, mas que moldam quem somos diante de Deus e diante das pessoas. Muitas vezes é naquilo que mais nos incomoda que Deus está refinando áreas do nosso coração que de outra forma permaneceriam intocadas. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé é fortalecida quando permanece firme em meio às instabilidades da vida. Esse processo de transformação não é apenas uma teoria, mas uma realidade visível. Há jovens que, após enfrentarem relacionamentos abusivos, encontraram em Cristo a força para se reerguer, curar suas emoções e reconstruir sua identidade. Há rapazes que, depois de experiências de quase morte, abandonaram a criminalidade e reconstruíram completamente o rumo de suas vidas. E há testemunhos profundos de pessoas que, tocadas por tragédias ou perdas significativas, floresceram espiritualmente de maneiras que jamais imaginaram, como a própria Bíblia ensina sobre o caráter formador das tribulações. Não é a dor que as transforma, mas o Deus que age por meio dela. Muitas dessas histórias refletem uma verdade evidente. É nas lágrimas que grandes sementes são plantadas. Em Salmos, no capítulo 126 e nos versículos 5 e 6, a palavra diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria e que aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria trazendo os seus feixes. E é justamente por isso que o sofrimento se torna também um caminho de aproximação com o Senhor. Não porque Ele deseja nos ver sofrendo, mas porque quando estamos quebrados, o coração fica mais sensível à voz do Espírito. A soberba perde força, as distrações diminuem, e verdades antes ignoradas passam a ganhar vida dentro de nós. Por essa razão, a Bíblia nos encoraja a enfrentar as provações com uma perspectiva espiritual. Tiago, no capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros. Essa maturidade não nasce da ausência de lutas, mas da presença de Deus nelas. Ao longo da história, vemos como Deus transforma sofrimentos profundos em propósitos que jamais imaginaríamos. Histórias de sobrevivência, recomeços, reconciliações e milagres inesperados mostram que o Senhor trabalha mesmo quando não conseguimos perceber. Entre esses exemplos destaca-se de John Bunyan, que no século XVII escreveu O Peregrino, durante 12 anos de prisão por pregar o Evangelho, período em que desenvolveu uma convicção ainda mais profunda sobre a soberania de Deus, moldando suas futuras mensagens e influenciando gerações de pregadores. Após ser libertado, continuou a pregar com fervor, fortalecendo cristãos perseguidos em toda a Inglaterra. Corrie ten Boom, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, testemunhou em todo o mundo sobre o perdão e a fé em meio ao horror. Depois da guerra, ela dedicou décadas viajando por mais de 60 países, criando abrigos para vítimas de traumas, ajudando refugiados e pregando sobre a cura interior, tornando-se uma das vozes cristãs mais fortes no tema do perdão. Sarah Poulton Kelly, missionária britânica no Brasil no século XIX, também conheceu dores que marcaram profundamente sua caminhada. Ela perdeu 2 filhos ainda pequenos em solo brasileiro, enfrentou longos períodos de enfermidade e viveu fases de grande fragilidade física que limitaram seu trabalho. Contudo, foi justamente nesses momentos de quebrantamento que sua fé se fortaleceu e sua convicção missionária se aprofundou. Mesmo debilitada, Sarah continuou ensinando, compondo hinos, organizando reuniões e auxiliando na formação de comunidades cristãs em cidades onde o evangelho ainda era pouco conhecido. Seu serviço perseverante ajudou a estruturar algumas das primeiras igrejas protestantes de língua portuguesa no país e contribuiu para a criação de hinários que marcaram gerações. O fruto de sua fidelidade, nascida no meio da dor, continua influenciando cristãos brasileiros mais de um século depois. E de maneira pessoal, eu próprio, o autor dessa obra, que escrevo para você, também enfrentei uma experiência desse tipo. Em 2021, numa das fases mais críticas do Covid no Brasil, minha vida ficou literalmente por um fio por conta dessa doença, não apenas uma vez, mas 2.
Após isso, depois de algum tempo, voltei novamente os meus olhos para Deus e vi que estava afastado de sua presença, e isso resultou numa mudança profunda, que hoje moldou a minha maneira de viver, de servir a Deus e também de produzir conteúdo e até de escrever. Essa experiência foi muito mais que uma luta física, foi um marco espiritual que transformou minha história. No próximo capítulo, compartilharei esse testemunho em detalhes, na esperança de que ele possa impactar e fortalecer outras pessoas, assim como outras formas de serviço que realizo para a obra de Deus e para ajudar o próximo. O que vivi, conforme relatado em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, é um reflexo prático da poderosa verdade de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Essa promessa se cumpriu não apenas na minha vida, mas também na da minha família. Ela nos ensina que o sofrimento não é um sinal de abandono, mas um ambiente singular onde o Senhor realiza obras profundas. Ele desperta, cura, molda e conduz ao propósito de uma forma que raramente acontece nos períodos de conforto. Portanto, mesmo quando não entendemos, podemos confiar. A dor nunca é o destino final, mas um capítulo na grande história que Deus está escrevendo para nós. É por isso que a Escritura nos convida a ajustar nossa perspectiva. Ainda que nossos olhos estejam turvos pela luta, o Senhor nos chama a focar no seu propósito eterno. Ainda que a noite pareça longa, Ele nos garante que a alvorada virá para os que perseveram. 2 Coríntios, no capítulo 4 e nos versículos 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Foi nessa esperança inabalável que tantos heróis da fé se sustentaram. É essa mesma esperança que nos leva a concordar com o apóstolo Paulo quando ele declara, com convicção, Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E essa glória não é apenas uma promessa distante. Ela já começa a brilhar em cada transformação interior que Deus opera em nós, enquanto caminhamos com Ele através da dor. Contudo, é importante reconhecer que o sofrimento pode nos conduzir a dois caminhos radicalmente diferentes. Pode nos aproximar de Deus ou pode nos levar ao desespero. Se você está enfrentando pensamentos sombrios ou uma dor que parece insuportável, não espere. Converse imediatamente com familiares ou amigos de confiança. Busque acompanhamento profissional e aconselhamento pastoral. Em breve lançarei o e-book Suicídio, uma solução permanente para um problema temporário, para que possa auxiliá-lo ao menos um pouco em seu problema ou ajudá-lo a encontrar alguém que sofre com isso, mas não espere por ele se precisa de ajuda agora. Sua vida tem valor infinito para Deus. Que possamos então seguir firmes, confiando que nenhuma luta é perdida quando a entregamos ao Senhor. Ele não só nos sustenta nos momentos difíceis, mas também nos leva a um lugar melhor, onde conseguimos enxergar seu propósito até nas cicatrizes. O sofrimento não tem a última palavra. Jesus, que venceu a morte, está escrevendo nossa história. E nele até as dores mais profundas podem se transformar em testemunhos de redenção que poderão transformar a sua vida e, quem sabe, pela transformação que ele fizer em você, até mesmo a vida de outras pessoas. Capítulo 6. Uma experiência covídica. Em 2020, a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo de forma intensa e rápida. Tratava-se de uma doença causada por um vírus respiratório, altamente contagioso, que se espalhava principalmente pelo contato próximo entre pessoas e pelo ar. Em muitos casos, ela provocava sintomas leves, mas em outros evoluía para quadros graves, com comprometimento dos pulmões, dificuldade respiratória e necessidade de internação. A velocidade da transmissão fez com que o número de casos crescesse em pouco tempo, pressionando hospitais e serviços de saúde em diversos países, que passaram a operar constantemente acima do limite. Naquele período, Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia figuraram entre os países mais afetados em números absolutos de casos e de mortes. Hospitais passaram a lidar com superlotação, falta de leitos e escassez de equipamentos, enquanto profissionais de saúde enfrentavam jornadas exaustivas. No Brasil, o cenário se agravou especialmente em 2021, próximo da metade do ano, quando o número de óbitos atingiu um pico significativo. Com o avanço da pandemia, a doença passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, das conversas e das notícias. O volume constante de informações, muitas vezes contraditórias, reforçava a sensação de instabilidade e de perda de controle sobre a situação.
Na tentativa de conter a disseminação do vírus, foram adotadas medidas de lockdown, que consistiam em restrições à circulação de pessoas e na suspensão temporária de atividades consideradas não essenciais, com o objetivo de reduzir o contato social e desacelerar o avanço da doença. Com isso, cidades tiveram atividades interrompidas, comércios fecharam, viagens foram canceladas e setores inteiros da economia foram afetados, especialmente o de turismo. Igrejas e academias, por exemplo, precisaram ficar fechadas por longos períodos. Esse conjunto de fatores criou um ambiente geral de incerteza, intensificado por uma cobertura midiática frequentemente sensacionalista, que ampliava o medo, a ansiedade e a insegurança da população quanto ao futuro. Foi nesse cenário que, por volta da metade do ano, em um domingo pela manhã, algo começou a sair do normal na minha vida. Ao acordar, senti uma tontura muito forte e um cansaço fora do comum. Ainda sem entender direito o que estava acontecendo, levantei para ir ao banheiro. Foi ali que tudo começou a desandar de vez. Caí no chão 2 vezes, sem conseguir compreender o motivo daquilo. Mesmo assim, ainda tentei agir como se não fosse nada grave. Voltei para a cama e fiquei ali, deitado, sem vontade alguma de me levantar, dominado por um cansaço pesado e estranho, sem compreender ao certo o que estava acontecendo com o meu corpo. Aquele ano já vinha sendo extremamente tenso para mim. No início de 2021, eu havia passado por um divórcio muito conturbado e desgastante, e estava morando sozinho em um pequeno barraco na parte da frente do lote da minha família. No terreno havia 3 casas. Na parte de cima moravam meu pai, minha mãe e o Nando, o meu irmão mais novo. Acima da casa deles, com acesso independente, vivia meu irmão do meio com sua companheira, e na parte de baixo, ficava o barraco onde eu estava morando naquele período. Meu pai percebeu que havia algo errado. Estranhou o meu estado, insistiu em me observar melhor e decidiu ir comigo até a Unimed da nossa região para entendermos o que estava acontecendo. Lá, depois de alguns exames, veio o primeiro diagnóstico: meu pulmão estava 25% comprometido, apresentando um quadro de pneumonia leve. Ainda assim, naquele momento, nada parecia tão alarmante. À noite, porém, fui transferido de ambulância para o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Dormi relativamente bem e acordei cedo no dia seguinte, sem imaginar o que ainda estava por vir. Passei um dia tranquilo na enfermaria, dividindo o espaço com mais 2 ou 3 pessoas. Confesso que, até ali, eu não estava realmente preocupado com a Covid. Na minha cabeça, parecia que tudo estava sob controle e que a situação estava tranquila. No entanto, logo após acordar no dia seguinte, tudo mudou de forma brusca. Caí no chão e antes de apagar de vez, ainda ouvi um enfermeiro dizer algo mais ou menos assim: vamos ter que levar esse daí para o CTI. Não houve tempo para orações, despedidas ou pedidos. Meu corpo simplesmente cedeu, a consciência foi se perdendo rapidamente, e então tudo se apagou. Eu ainda não sabia, mas aquele apagão que para mim pareceu apenas um piscar de olhos escondia uma verdadeira e intensa batalha entre a vida e a morte. Entre o momento em que apaguei no quarto da enfermaria e o instante em que voltei a ter alguma consciência real, haviam-se passado 13 dias. O que, na minha percepção fragmentada, parecia um intervalo curto, na verdade foi um período extremamente crítico, marcado por sofrimento extremo e risco constante de não voltar ao mundo dos vivos. Depois daquela queda, tive pequenos despertares confusos. Em alguns momentos, parecia que eu estava acordando, mas logo tudo se tornava insuportável. Mais tarde descobri que esses instantes foram, na verdade, cerca de 5 dias no CTI. Eu estava com um tubo enfiado na garganta, completamente dependente de aparelhos para respirar. Não havia controle, não havia escolha. O ar era forçado para dentro dos meus pulmões de uma maneira violenta e profundamente incômoda. Naquele ponto, eu já estava literalmente à beira da morte. A agonia era constante, intensa e difícil de suportar. Quando já não aguentava mais, consegui ainda proferir algumas palavras, quase como um último reflexo de consciência, antes de tudo se apagar novamente. Não dá para aguentar isso aqui é um inferno. Logo em seguida, perdi completamente a noção do que acontecia ao meu redor. A partir dali, passei 8 dias entubado, completamente inconsciente, e quase morri mais de uma vez. Só depois fui saber, por relatos da minha família, que meu quadro havia se agravado drasticamente. Meus pulmões chegaram a ficar cerca de 75% comprometidos pela Covid.
O hospital precisou usar um ventilador no limite máximo que possuía, algo em torno de 18 litros, para tentar manter meu corpo funcionando. Não havia equipamentos mais avançados disponíveis naquele momento. Era aquilo ou nada. O meu corpo precisava reagir, precisava resistir, precisava, de alguma forma, voltar a funcionar. Enquanto isso, eu não fazia ideia do que estava acontecendo com a minha família. O que eu não sabia é que a situação do lado de fora também era grave, pois eu não tinha sido o único a adoecer. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos e a companheira do meu irmão do meio também contraíram Covid. É curioso e doloroso pensar que, de nós 6, faltava apenas cerca de uma semana para que eu, meu pai e minha mãe tomássemos a vacina. Mas não houve tempo. A doença chegou primeiro e nos atingiu em cheio. Meu pai, que havia me acompanhado no início, também acabou sendo hospitalizado. Ele foi levado para o mesmo hospital que eu, ficando no CTI ao lado do meu. Permaneceu ali por 5 dias e depois passou 14 dias entubado, chegando inclusive a precisar de hemodiálise. Em seguida, ficou mais uma semana na enfermaria. Segundo relatos, no CTI em que ele estava, cerca de 5 pessoas morreram enquanto ele ainda estava em tratamento. Minha mãe, apesar de não ter sido internada, também ficou muito ruim. Foram cerca de 22 dias difíceis. Ela perdeu parte do sentido do paladar e o olfato, quase não tinha vontade de comer, sentia muita fraqueza, estava com a pressão e saturação baixas, além de um cansaço extremo e dores de cabeça constantes. Nos primeiros dias, ela mal conseguia sair da cama. Já meus outros irmãos e a companheira do meu irmão do meio também ficaram bastante desgastados, mas, felizmente, não chegaram a um estado tão crítico quanto o nosso, em parte porque já haviam sido vacinados, e mesmo sem resolver totalmente o problema, a vacina ajudou a reduzir a gravidade dos sintomas. Mesmo doente, o Nando, meu irmão mais novo, segurou as pontas como pôde. Ele ajudou a cuidar de todos nós, de mim, do meu pai, da minha mãe e do meu irmão com sua companheira, enquanto ainda enfrentava os próprios sintomas da sua Covid. Além disso, minha mãe criou um grupo de oração no WhatsApp, reunindo pessoas que oravam por mim e pela nossa família. O Nando, ao ver eu e meu pai entubados, fez uma oração intensa, carregada de desespero e emoção, pedindo que Deus nos ajudasse e intercedesse por nós. Ele chegou ao ponto de dizer que deixaria de acreditar no Senhor caso ele não nos ajudasse e permitisse que eu e meu pai morrêssemos ali. Aqui vale um adendo importante. Apesar de tudo ter terminado bem, essa atitude do Nando foi extremamente impensada e inconsequente. Condicionar a fé a um resultado específico é perigoso e pode gerar consequências espirituais profundas. A fé não pode ser tratada como uma barganha, nem como uma exigência diante de Deus. Se as coisas tivessem dado errado, se eu, meu pai ou nós 2 tivéssemos morrido, por exemplo, isso poderia ter destruído completamente a fé dele, transformando dor em revolta e afastamento. Mesmo quando algo funciona, esse tipo de postura não é saudável e pode gerar marcas difíceis de se reparar. Também é preciso reconhecer que somos limitados e não compreendemos plenamente os planos de Deus. Muitas vezes, Ele não responde exatamente da forma que esperamos ou pedimos, mas age conforme sua vontade soberana, ainda que isso ultrapasse o nosso entendimento. Para quem crê e serve ao Senhor, essa consciência é essencial. A fé não pode estar condicionada a resultados específicos, mas precisa permanecer mesmo quando as respostas não vêm do jeito que imaginamos. Quando finalmente voltei à consciência, já haviam se passado cerca de 13 dias. Acordei extremamente zonzo, fraco e fisicamente abatido. Meu corpo parecia não me pertencer. Eu tinha feridas na boca, na cabeça, e estava cercado por fios, sensores e aparelhos que monitoravam cada batimento, cada respiração. Ao meu redor, todos os outros pacientes do CTI permaneciam aparentemente desacordados. Apenas eu conseguia reagir minimamente, o que tornava aquela cena ainda mais estranha, quase surreal. Nesse momento, vi um médico e também meu irmão, o Nando, que era enfermeiro e por algum motivo havia conseguido autorização para estar ali. Aqui o médico disse algo como: "Eu sou amigo do seu irmão, o Nando." Se não me engano, o próprio Nando perguntou se eu estava bem. Tentei responder fazendo um sinal de positivo com a mão. Meu corpo estava tão exausto que eu sequer tinha certeza se aquele gesto havia realmente acontecido. Mais tarde, descobri que sim. Pouco tempo depois, apaguei novamente. Não sei dizer se por horas ou até de um dia para o outro. Quando despertei outra vez, algo dominava completamente minha percepção,
uma sede absolutamente insuportável. Era algo que eu nunca havia sentido antes. Eu queria água desesperadamente. Implorava por isso. Mas as enfermeiras não permitiam que eu bebesse livremente. Uma delas chamou a minha atenção de forma muito deseducada, sem levar em conta a minha condição naquele momento. Aqui vale uma explicação importante. Após longos períodos de sedação e entubamento, o corpo não retorna ao funcionamento normal de forma imediata. Os reflexos ainda estão prejudicados, a deglutição pode não estar plenamente coordenada e o organismo passa por um processo de readaptação. Por isso, beber grandes quantidades de água logo ao despertar pode ser perigoso, aumentando o risco de engasgos, aspiração do líquido para os pulmões e outras complicações. Em alguns casos, essa ingestão inadequada também pode desencadear reações mais graves, razão pela qual a hidratação precisa ser feita de maneira controlada e gradual, sempre sob supervisão médica. Com o tempo, começaram a permitir pequenas concessões. Às vezes me davam um algodão molhado para morder, outras vezes um copinho minúsculo, daqueles de xarope, com pouquíssima água. Aos poucos, fui melhorando. No início, só podia ingerir comida totalmente liquefeita. Depois, alimentos mais pastosos, até que, finalmente, consegui voltar a comer de tudo normalmente. O dia passava muito devagar. Eu não tinha celular, ainda estava sem os meus óculos e no CTI não dava para ter nenhum tipo de distração. As horas aqui realmente se arrastavam. Na noite do primeiro para o segundo dia após eu ter acordado oficialmente, presenciei algo bem preocupante. Vi uma mulher dentro de uma espécie de caixa de vidro. Ela provavelmente estava entubada, embora eu não tenha certeza disso, já que não cheguei a ver a minha própria intubação por ter ficado inconsciente. Ela estava com os braços abertos, numa posição que lembrava o Cristo Redentor. Em determinado momento, começou a se remexer de forma intensa e brusca, chamando a atenção de quem estava por perto. Rapidamente, o pessoal da enfermagem correu até ela, mas o aparelho que monitorava seus sinais vitais emitiu aquele som contínuo e final. Era uma mulher negra, relativamente jovem, talvez com 40 e poucos anos. Ela morreu ali, diante de mim, sem que nada pudesse ser feito. Algumas horas depois, vi o pessoal trazendo um saco preto e levando o corpo dela embora, o que tornou aquela cena ainda mais pesada de se assimilar. Mais tarde, presenciei uma discussão intensa entre um enfermeiro e uma enfermeira. Parecia que algo havia dado errado durante o atendimento. Talvez algum erro humano, não sei dizer ao certo. Naquele momento, fiquei apreensivo, pois tudo aquilo acontecia muito perto de mim. Ali mesmo, em silêncio, orei e pedi proteção a Deus, pedindo que Ele cuidasse de mim naquele ambiente tão frágil e imprevisível. No dia seguinte, um profissional foi extremamente cordial comigo e perguntou se poderia me ajudar. Ele me auxiliou a sentar em uma espécie de banco e colocou em mim uma máscara que jogava ar com muita força. Aquilo era extremamente desconfortável. O ar entrava violentamente, e o profissional saiu, me deixando ali sozinho. Eu chamava, pedi ajuda, cheguei a lacrimejar de tanto cansaço e desconforto. Fiquei assim por cerca de 40 minutos, até que ele voltou. Apesar de ser muito incômodo, aquele procedimento era necessário, pois eu ainda não conseguia respirar adequadamente por conta própria sem o catéter, um tubo colocado nas narinas para fornecer oxigênio diretamente ao corpo, enquanto meus pulmões ainda não funcionavam plenamente sozinhos. Pouco tempo depois, cerca de 2 dias após acordar oficialmente do entubamento, me liberaram para sair do CTI e ir para a enfermaria, onde ficavam os quartos. Aquilo representou um pequeno avanço, ainda que a recuperação estivesse longe de terminar. Na enfermaria, fui colocado no mesmo quarto que um senhor bem idoso, que tinha cerca de 94 anos. Ele tinha olhos azuis muito bonitos e expressivos. Junto dele estava o seu filho, um rapaz que o auxiliava o tempo todo. Curiosamente, esse homem trabalhava no mesmo lugar que eu, embora em outro setor e em um prédio bem distante. Aquele senhor enfrentava um problema sério, não conseguia se alimentar. Praticamente só tomava água ou ingeria alimentos totalmente liquefeitos. Mais tarde, descobriram que algum órgão interno, provavelmente pequeno, embora eu não saiba exatamente qual, estava milhares de vezes maior do que o tamanho normal, o que praticamente o impedia de se alimentar adequadamente. Fiquei alguns dias naquele quarto. Meu corpo ainda estava frágil, e por algum motivo eu estourava acessos com muita frequência,
o que deixava as enfermeiras bastante estressadas. Uma delas, em especial, tinha muita dificuldade em lidar comigo naquele aspecto, e isso gerava situações desconfortáveis. Na época, eu ainda não fazia ideia de que aquela enfermeira viria a se tornar, futuramente, a companheira do meu irmão caçula, o Nando. A vida, às vezes, constrói essas ironias curiosas. A primeira semana depois que acordei foi relativamente mais tranquila. Eu ficava quieto, tentando não exigir muito do corpo. Fazia exercícios extremamente básicos, como levantar uma garrafinha de 500 ml de água, o que já me deixava completamente cansado, como se fosse um treino pesado. Aos poucos, tentava alguns movimentos simples, conversava um pouco com o rapaz que cuidava do pai e dividia o quarto comigo, ou com o irmão dele, quando os dois se revezavam. Estourava mais alguns acessos e passava o restante do tempo assistindo ao que estivesse passando na televisão. A comida do hospital era simples, quase sem gosto. Dentro das circunstâncias, os dias seguiam de forma mais estável. Até que algo inesperado aconteceu. Por algum motivo, acabei contraindo uma infecção hospitalar. Às vezes, um líquido vazava da minha cabeça, escorrendo pelo travesseiro e deixando tudo molhado. Além disso, comecei a sentir algo estranho no corpo, um desconforto diferente do que havia sentido até então. Mais tarde, os médicos identificaram que se tratava de um derrame pleural leve. A sensação era curiosa e angustiante, como se houvesse literalmente um dedo pressionando constantemente a lateral do meu corpo, causando dor contínua e um desgaste enorme. Por causa disso, eu precisava fazer jejuns prolongados para realizar exames, especialmente ressonâncias magnéticas. Muitas vezes, eu comia algo muito leve pela manhã e ficava praticamente sem comer e sem beber quase nada até a tarde. O problema é que, não raramente, surgia algum contratempo e o exame acabava sendo cancelado, fazendo com que aqueles jejuns tivessem sido em vão. Isso aumentava ainda mais o desgaste físico e mental do meu corpo. Cheguei a um nível de exaustão tão grande que mal conseguia ficar em pé. Meu corpo já não respondia, e em um dos dias o Nando precisou me dar banho, porque eu simplesmente não tinha forças nem para levantar os braços para me lavar. Foi nesse estado de desgaste extremo que aquela dor lateral começou a se intensificar, de forma progressiva e cada vez mais brutal. A dor se tornou constante, profunda e debilitante. Por 2 dias inteiros, praticamente não consegui suportar. Tentavam aliviar com dipirona aplicada diretamente na veia, mas não fazia efeito algum. Em alguns momentos, recorriam à morfina. Ela até aliviava por um curto período, mas depois a dor voltava com força total, como se nada tivesse sido feito. Diante disso, cheguei a pedir para voltar ao CTI, tamanha era a intensidade do meu sofrimento. Nada parecia resolver. Somente depois que decidiram mudar os tipos de soro e de medicação que eu recebia pelo acesso é que a dor começou a ceder. Além disso, eu também passava a receber injeções 2 ou 3 vezes por dia, em intervalos regulares, o que ajudou a estabilizar o quadro. Foi então que consegui realizar a ressonância magnética, que confirmou o diagnóstico de derrame pleural leve, uma condição em que ocorre o acúmulo de líquido entre o pulmão e a parede do tórax, como se uma pequena quantidade de água tivesse se depositado ao redor do pulmão, dificultando a respiração e causando dor intensa. Depois desse período tão desgastante, aconteceu algo que me marcou de forma positiva. Fui transferido para o mesmo quarto onde meu pai estava internado. Meu pai estava muito mais abatido do que eu. Parecia ter envelhecido uns 10 anos em poucas semanas. O rosto estava diferente, o corpo mais fraco, o olhar cansado. Mesmo assim, ali estávamos nós dois, vivos. O mais importante é que a Covid não havia ceifado nenhuma vida da nossa família, considerando aqui os parentes mais próximos. Isso, por si só, já era algo enorme, especialmente considerando que 3 funcionários do meu trabalho haviam morrido por causa dessa doença, além de um tio nosso que faleceu por conta disso no início dessa pandemia. Uma coisa curiosa que fiquei sabendo depois foi a forma como meu pai acordou do entubamento. Enquanto eu despertei aéreo, confuso e silencioso, ele acordou extremamente agitado. Gritava repetidamente frases como: "Eu amo a minha mulher, eu nunca te traí, eu quero te ver." Isso chamou a atenção de muitos funcionários do hospital, que ficaram curiosos para conhecer minha mãe. Por causa disso, acabamos recebendo várias visitas deles, já que visitas de parentes e amigos eram proibidas devido às restrições da pandemia. Houve também uma situação inusitada. Emissoras de televisão como Globo, Record e SBT tentaram entrar em contato com meu pai para fazer entrevistas.
Por conta do caso gravíssimo que ele enfrentou e do fato de ele ter sido o único que conseguiu ter sobrevivido mesmo tendo ficado tanto tempo entubado. Ele, porém, não quis gravar nenhuma entrevista sobre isso. Com isso, acabou abrindo mão de qualquer exposição pública naquele momento. Meu pai ficou cerca de uma semana comigo naquele quarto. Depois, foi embora de maca antes de mim. Eu ainda precisaria permanecer internado por mais algum tempo. Depois que meu pai deixou o quarto, os dias passaram a seguir de forma mais tranquila e previsível. Eu ainda precisava de cuidados, exames e acompanhamento constante, mas já estava mais adaptado à rotina do hospital. Apesar de já estar fora do CTI, meu corpo ainda não tinha recuperado totalmente as forças, e cada movimento exigia atenção. Caminhar alguns passos cansava, e atividades simples, como tomar banho sozinho ou ficar em pé por alguns minutos, exigiam mais tempo e cuidado. Ainda havia cansaço físico, mas a situação já estava mais estável e sob controle. A respiração foi se estabilizando, embora ainda houvesse dificuldade para retirar o catéter, os acessos começaram a durar mais tempo sem estourar, e a dor causada pelo derrame pleural já havia desaparecido. Mesmo assim, algo me chamava a atenção, os médicos chamavam aquilo de leve, e eu me perguntava como algo que causou tanta dor e desgaste podia receber esse nome. Somente bem depois, quando estava escrevendo esse relato para o e-book, é que finalmente entendi que esse termo leve se referia à quantidade de líquido acumulado. Existem casos moderados, em que o volume é maior e já compromete mais a respiração, e casos graves, em que o líquido se acumula de forma intensa, podendo causar falta de ar severa e risco real à vida. No meu caso, apesar do sofrimento, o volume era pequeno dentro dos padrões médicos, o que explicava essa classificação. A equipe médica seguia acompanhando tudo de forma constante, ajustando medicamentos, observando sinais e aguardando a resposta do meu corpo, que agora reagia de forma mais consistente. Em determinado dia, aconteceu algo curioso e decisivo para a minha recuperação. Acordei com uma diarreia muito forte e não houve tempo para pedir o galão de ar que normalmente preparavam para que eu pudesse me movimentar. Não teve jeito, tirei tudo apressadamente, corri para o banheiro e consegui chegar a tempo. Foi justamente a partir desse episódio que comecei, pouco a pouco, a me desvencilhar do catéter, passando a respirar novamente sem a ajuda constante dos aparelhos. Finalmente, chegou o dia da alta. Dessa vez, não saí de maca, como havia acontecido com meu pai, mas andando, ainda que bem devagar. Voltar para casa marcou o início da recuperação fora do hospital. Eu, que antes pesava cerca de 93 kg e estava com o corpo forte, havia perdido aproximadamente 12 quilos, chegando a 81 kg ao final desse processo. O corpo ainda precisava de tempo para retomar o ritmo, mas a situação já estava mais estável e tranquila. Logo nos primeiros dias em casa, dei continuidade aos exercícios que havia aprendido no hospital, incluindo exercícios simples de respiração, que passaram a fazer parte da minha rotina. A recuperação seguiu de forma organizada e gradual, sempre respeitando os limites de cada momento. Com o passar das semanas, fui aumentando aos poucos o nível de atividade física. No início, caminhava apenas pelo quintal de casa. Depois passei a dar a volta no quarteirão, até conseguir fazer caminhadas maiores, já em uma avenida próxima. Mais adiante, iniciei aulas particulares com meu professor de jiu-jitsu, sempre com cuidado e acompanhamento, até que, antes de completar cerca de 3 meses após a alta, eu já estava totalmente recuperado e fisicamente inteiro novamente, sem qualquer sequela relacionada à Covid. O período no hospital havia ficado para trás, e a recuperação se consolidou por completo. Com o tempo, comecei a compreender que aquela experiência não tinha sido apenas uma luta contra uma doença. Foi um confronto direto com a fragilidade humana. Em questão de horas, tudo aquilo que parecia sólido, saúde, autonomia, planos, certezas, simplesmente desmoronou. Não houve preparo, não houve aviso, não houve controle. Houve apenas a constatação de que a vida pode mudar de forma abrupta, mesmo quando acreditamos que estamos bem. O sofrimento vivido ali não trouxe respostas fáceis. Ele não explicou tudo, não organizou todas as perguntas e não resolveu todos os conflitos internos. Mas trouxe algo importante, a consciência de que a vida não está nas nossas mãos, de que não controlamos os desfechos e de que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, ainda assim seguimos vivos, respirando e caminhando. Também é interessante observar que, se tudo isso não tivesse acontecido, algumas histórias jamais teriam se cruzado. O Nando,
por exemplo, não teria conhecido a sua companheira, que morava em uma cidade mais distante, e não teria tido uma filha com ela. Algo que surgiu em meio a um cenário tão difícil acabou se transformando em vida nova e recomeço. Hoje, olhando para trás, percebo que a principal lição que aquela experiência me ensinou foi sobre a fragilidade humana. Mesmo quando aparentamos estar fortes, saudáveis e no controle, a vida pode mudar de forma abrupta e inesperada. Bastou um acontecimento para que tudo aquilo que parecia sólido se mostrasse extremamente frágil, lembrando que somos limitados e dependentes, ainda que muitas vezes nos esqueçamos disso. Com o tempo, ficou claro para mim que Deus age de formas que nem sempre conseguimos compreender no momento. Mais tarde, fiquei sabendo que aquele senhor de cerca de 94 anos, com quem dividi o quarto na enfermaria, acabou não resistindo. Isso me levou a refletir não em termos de comparação, mas sobre o peso daquele sofrimento prolongado. Ele já estava extremamente debilitado, com limitações severas e enfrentando um processo difícil e contínuo. Manter alguém naquele estado por mais tempo poderia significar apenas prolongar a dor, o desgaste e a angústia. Às vezes, o que nos parece perda pode ser, na verdade, descanso, e o que chamamos de fim pode ser alívio para quem já não tem mais forças. Deus conhece os limites que nós não conseguimos medir. Hoje compreendo que somente Deus vê o todo e conhece o fim desde o começo. Cabe a nós confiar no Altíssimo, mesmo quando não entendemos os seus caminhos, seguindo adiante com humildade, fé e confiança, sabendo que Ele age com justiça, amor e propósito, ainda que isso só fique claro com o tempo. Capítulo 7. Conclusão. Ao longo de todo este estudo, percorremos a história de Jó com atenção, cuidado e respeito. Não apenas como um relato antigo, distante da nossa realidade, mas como o espelho fiel da experiência humana diante da dor, da perda e da incompreensão. O sofrimento de Jó nos confronta porque desmonta respostas fáceis e desafia explicações simplistas. Ele nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Nem sempre a vida faz sentido quando vista apenas a partir do que acontece conosco. No fim da sua jornada, Jó faz uma declaração que se torna o ponto central de toda a narrativa. Jó, no capítulo 42 e no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase marca uma virada profunda. Até ali Jó buscava respostas. Ele queria entender o porquê do seu sofrimento, desejava uma explicação justa para tudo o que havia perdido. No entanto, quando o Altíssimo finalmente se manifesta, ele não entrega a Jó uma lista de razões, nem revela os bastidores espirituais da sua provação. Deus se revela a si mesmo. A resposta do Senhor não vem em forma de explicação, mas de revelação. Em vez de responder ao porquê, Deus apresenta o quem. Ele mostra a Jó a grandeza da criação, a complexidade da vida, o limite da compreensão humana e a soberania divina sobre todas as coisas. Diante disso, Jó percebe que o problema não era a ausência de respostas, mas a limitação da sua visão. Ele entende que conhecer a Deus de forma superficial é diferente de encontrá-lo de verdade no meio da dor. Ao longo desta obra, aprendemos também que o sofrimento não pode ser tratado como uma punição automática. Os amigos de Jó insistiram nessa lógica. Se ele sofria, era porque havia pecado. Essa mentalidade, embora comum, é profundamente equivocada. A história de Jó desmonta essa associação direta entre dor e culpa. Nem todo sofrimento é consequência de um erro pessoal, e nem toda prosperidade é sinal de aprovação divina. O sofrimento existe dentro de uma realidade maior, marcada pela liberdade humana, pelas consequências do pecado no mundo e por uma criação que geme. Ainda assim, Deus não perde o controle em nenhum momento. Ele continua governando, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele permite que sigamos. Em muitos casos, a dor não tem um propósito imediato ou evidente, mas pode se tornar um instrumento de transformação quando nos leva a enxergar Deus de forma mais profunda e verdadeira. Outro ponto importante revelado ao longo deste estudo é que o sofrimento expõe o coração humano. Ele revela nossas expectativas, nossas fragilidades e até mesmo a forma como enxergamos Deus. Jó era um homem íntegro, temente e fiel, mas sua dor trouxe à tona questionamentos que ele talvez nunca tivesse feito em tempos de tranquilidade. Isso não diminui sua fé, pelo contrário, mostra que a fé verdadeira não ignora a dor, mas aprende a atravessá-la. Os erros cometidos pelos amigos de Jó também nos ensinam muito. Eles tentaram reduzir Deus a uma fórmula simples, previsível e controlável. Para eles bastava seguir certas regras para garantir bênçãos e evitar sofrimento. Essa mesma lógica continua presente em muitas filosofias e discursos atuais que prometem sucesso.
prosperidade ou proteção automática em troca de comportamentos específicos. O livro de Jó confronta essa visão e nos lembra que Deus não se submete às nossas fórmulas. Ele se revela, mas não se deixa controlar. A mensagem central do livro não é que o sofrimento sempre terá uma explicação clara, mas que Deus permanece presente mesmo quando tudo parece caótico. A fé madura não exige respostas imediatas, ela aprende a descansar no caráter de Deus. Em vez de perguntar apenas, por que eu sofro? Somos convidados a refletir quem é Deus para mim no meio do sofrimento. Ao refletirmos sobre tudo isso, surge um tema que se conecta profundamente com o sofrimento humano e com a história de Jó: os rótulos. Muitas vezes, além da dor em si, as pessoas precisam lidar com marcas impostas por outros. Palavras duras, julgamentos precipitados e definições injustas que tentam reduzir alguém a um erro, a uma origem ou a um momento específico da vida. É comum vermos pessoas sendo rotuladas por sua família, pela sociedade ou até pela própria comunidade religiosa. Filho de um pai problemático, criado em um lar desestruturado, pessoa marcada pelo passado, alguém que nunca vai dar certo. Esses rótulos não apenas ferem, mas moldam a forma como muitos passam a enxergar a si mesmos. O problema é que quando alguém acredita nesses rótulos, começa a viver como se eles fossem a verdade final sobre sua identidade. A história de Jó também passa por isso. Para os seus amigos, ele havia se tornado o homem que pecou, o culpado, o errado. Eles não conseguiram enxergá-lo além do sofrimento visível. Da mesma forma, ainda hoje, muitas pessoas são definidas não pelo que são, mas pelo que enfrentaram ou pelo que os outros dizem que elas são. Um exemplo contemporâneo que ilustra bem essa realidade é o do teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. Em seus próprios relatos, ele conta que cresceu em um ambiente familiar marcado por palavras duras e rótulos profundamente dolorosos. Era tratado como um filho fora do casamento, como alguém indesejado e sem qualquer expectativa de futuro. Esse tipo de discurso, repetido ao longo do tempo, poderia facilmente ter moldado sua identidade, limitado suas escolhas e determinado o rumo de toda a sua vida. No entanto, sua história mostra que rótulos humanos não têm poder definitivo quando alguém decide abraçar aquilo que Deus preparou para si. Hoje, Rodrigo Silva é um estudioso respeitado, autor, palestrante, comunicador e uma das vozes mais conhecidas no ensino bíblico no Brasil. Não porque foi perfeito, nem porque nunca errou, mas porque não permitiu que os rótulos do passado definissem o seu destino. Aqui é necessário fazer um esclarecimento importante. O foco não está no homem, na fama ou na posição que alguém alcança. Pessoas falham. Pregadores falham. Líderes falham. Todos somos limitados. O verdadeiro exemplo a ser seguido não é o de homens, por mais admiráveis que sejam, mas o de Cristo. Quando olhamos demais para as pessoas, corremos o risco de nos decepcionar. Mas quando olhamos para o Altíssimo, aprendemos a confiar em quem não muda, pois já é perfeito. Esse ponto nos leva a uma verdade fundamental. Deus é especialista em restauração. Ele trabalha como o maior reciclador da história. Ele não desperdiça dores, fracassos ou histórias quebradas. Muitas vezes coisas ruins acontecem não porque Deus deseja o sofrimento, mas porque Ele permite que vivamos as consequências de um mundo imperfeito e, em alguns casos, das nossas próprias escolhas. Ainda assim, quando alguém decide se colocar no caminho do Senhor, Ele é capaz de transformar ruínas em algo novo. Deus não apaga o passado, mas ressignifica. Ele não finge que a dor não existiu, mas a utiliza para produzir crescimento, maturidade e, muitas vezes, um novo propósito. Isso não acontece de forma mágica nem instantânea. É um processo, um caminho, um aprendizado contínuo. Voltando à história de Jó, percebemos que a verdadeira vitória dele não foi a restauração dos bens, da saúde ou da família, embora tudo isso tenha acontecido. A maior vitória de Jó foi espiritual. Ele saiu da prova conhecendo a Deus de forma mais profunda. Antes, sua fé era baseada no que tinha ouvido, depois passou a ser fruto de um encontro real. Isso muda tudo. A fé que persevera na aflição não é aquela que exige respostas, mas a que confia no caráter de Deus. É uma fé que não depende de resultados imediatos, nem de explicações completas. É uma fé que aprende a permanecer, mesmo quando não se entende o porquê das coisas. Assim como Jó, nós também somos convidados a confiar que o Deus que governa o universo está presente na nossa tempestade pessoal. Ele não é indiferente à dor humana. Mesmo quando parece em silêncio, ele continua agindo. Sua fidelidade se torna uma âncora quando tudo ao redor parece instável. Por fim, este e-book não teve como objetivo oferecer respostas prontas para o sofrimento, mas te conduzir a um lugar mais profundo, o encontro com Deus.
A história de Jó nos ensina que, embora não compreendamos todos os caminhos, podemos descansar no fato de que o Altíssimo vê o todo, conhece o fim desde o começo e permanece justo, amoroso e soberano até o fim. Que essa também seja a jornada de quem leu estas páginas, não apenas para ouvir falar de Deus, mas para conhecê-lo de verdade, mesmo, e talvez especialmente, nos dias de aflição. Considerações finais. Para tornar o conteúdo produzido ainda mais acessível, estarei disponibilizando os áudios dos e-books gratuitamente no meu canal do YouTube, TM Rocha. Neste canal você poderá acessar os áudios dos e-books à medida que eu os for produzindo, que estarão na playlist Audiobooks dos Estudos Bíblicos TM Rocha. Além disso, você também terá acesso a outros conteúdos gratuitos e interativos criados por mim. Agradeço sinceramente por você ter lido essa obra e espero que ela tenha sido edificante para a sua vida e que seu relacionamento com Deus seja fortalecido através dos ensinamentos aqui apresentados. Que este material traga reflexão e crescimento espiritual para a sua caminhada de fé. Para montar este estudo bíblico utilizei de materiais que eu já possuía, em conjunto com o conhecimento de outros estudos bíblicos, palestras e leituras, conteúdos da internet, meu próprio conhecimento pessoal acerca do tema e também do apoio de inteligências artificiais para revisar e estruturar melhor o meu e-book. Obrigado por dedicar seu tempo a esta leitura. Que o Senhor te abençoe e te conduza em cada etapa da sua jornada. Detalhe importante: não deixe de conferir o glossário do próximo capítulo, que explica de forma mais detalhada os nomes de personagens, lugares e palavras relevantes mencionadas nesta obra. Isso ajudará a esclarecer possíveis dúvidas e aprofundará a sua compreensão sobre os temas discutidos. Boa sorte e até o próximo e-book!